Para Viva Cordiais Soluções, respondemos a partir do bairro 1, São Marchilde, neste caso no distrito de Xongué, na província de Gaza. Cai-nos uma notícia nesta ronda noturna sobre a morte de um cidadão de 37 anos que teria, segundo a família, perdido a vida portanto, na zona, numa paragem chamada Posto, neste caso ainda no distrito de Xongué. Segundo relatos, este teria sido espancado, portanto, por indivíduos que alguns são desconhecidos e alguns desconfiados e que os mesmos teriam, portanto, em algum momento o amarrado numa árvore, torturado até a morte. Saudações, está a falar para a TV Sucesso, diga-nos o seu nome, faz favor. Conte-nos os contornos, portanto, da morte desse jovem, que é seu familiar. Saudações. Boa noite, meu nome é Ana Berta Nhampulo. De fato, nós estamos numa grande tristeza por perda do nosso primo Simeão Vasco Nhampulo. Ele foi espancado no dia 4, na noite do dia 4, numa quinta-feira. Os motivos ainda não são claros, porque uma vez que nós estivemos no local e ainda não temos, na verdade, a informação exata que levou ao espancamento dele. Só tivemos a informação da morte dele quase uma semana depois, isso no dia 12, na quinta-feira. Meu irmão, quando estava na zona da Santa Baixa, ele depara-se com um indivíduo, o tal que disse que há um jovem que foi morto na zona do posto, do nome Simeão Nhampulo. Será teu primo? Então meu irmão disse que sim. Esse nome, claramente, que é meu primo. E a mesma pessoa que deu a informação já ele deu as evidências, que são as fotos, as imagens. Nós temos as imagens aqui nos nossos telefones. E daí meu irmão logo aproximou-se à polícia, no comando distrital. Na verdade, ele foi bem recebido no comando distrital. Conversaram com ele e Cernic disse que, de fato, eles foram lá no local, viram o indivíduo, removeram o corpo e daí ele procurou saber qual é o passo a seguir. Cernic disse que agora o que vocês devem fazer é tratar do funeral dele. Na verdade, o que nós fizemos, tratamos da documentação e no mesmo dia, na sexta-feira, na quinta-feira, aliás, fomos reconhecer o corpo. Foi muito triste. Nós vimos que, de fato, era ele, o Simeão. Como é que se apresentava o corpo, o seu estado? E para quem já viu o drama da morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos assim. Ele foi crucificado numa árvore. Tenho aqui, se me permite, eu poderia, talvez, compartilhar as imagens. Aquilo foi muito triste, amarraram-no e espancaram até a morte. Dizem eles que terão solicitado à polícia, que a polícia devia se fazer presente, que eles acharam o ladrão, mas a polícia, no momento do espancamento, eles falaram que não tinha meio. Então, como solução, eles acharam que o melhor caminho era espancar. Peço para que nos detalhe esta acusação que surge. De que forma surgiu esta acusação? Pelos terceiros, vamos falar que é acerca dos telefones. Nós nos deslocamos depois do funeral, na verdade, até ao local onde se deu o acontecimento. Quando chegamos aí, procuramos a estrutura local, mas antes de nós nos deslocarmos, entramos em contato com a polícia, falaram que vão. Então, procuramos a estrutura local, que é, neste momento, a chefe do bloco, do nome Aurora. A senhora nos recebeu. Quando nós nos identificamos, ela logo pegou o telefone, ligou para as instâncias superiores dela. E aí nós procuramos saber a pessoa com quem está a ligar, quem é o secretário, quem... Então a senhora diz que não é secretário, a pessoa faz parte do partido. E aí nós depois perguntamos o que tem a ver o partido com a liderança local. Aí ela não teve resposta. E ela nos deu alguns detalhes, que encontraram a ele com uns 2 telefones. Um dos telefones, eles conseguiram abrir o padrão, viram que o telefone não era dele, era de um cidadão que a residência dele é na cidade. Eles dizem ter chamado o tal cidadão e que o cidadão aproximou-se no local e, segundo ele, dizem que o dono do telefone não fez nada, só pegou o telefone e saiu. E eles ficaram a espancar a ele até a morte. Exato.
Sim. Portanto, neste momento, o que é que a família exige? Epa, o que nós exigimos é a justiça, que as pessoas que cometeram este crime devem responder na justiça, porque crucificar a pessoa não resolve assunto do telefone. Nós não vamos dizer que ele roubou ou não roubou. O lugar do ladrão é onde? É na esquadra, é na polícia. E nós queremos a justiça, na verdade, porque ele falou ser irmão de professora Adili. Aqui no Xongweni ninguém não conhece a família Nhampole. Muitas pessoas conhecem meu irmão, ele é professor aqui no Xongweni, foi professor aqui no Xongweni. Por que não ligaram para ele? Há uma versão que diz que procuraram o nome dele. Tudo bem. Assim que não encontraram o nome dele, por que não levaram o ladrão até aqui em casa? Porque eles conhecem aqui em casa, mas isso não fizeram. Só limitaram-se em espancar. Conforme vem aqui as imagens, temos o primeiro instrumento, que é uma estaca. Essa estaca aqui. E este bloco, tudo isso aqui caiu no corpo de alguém. Esta é a parte da cabeça, desculpe. É a parte da cabeça dele. Mostre. É a parte da cabeça. Veja só como ele estava, assim. É filho de alguém que foi morto assim, crucificado numa árvore, em plena quaresma. Temos esta segunda imagem, temos esta. Esta imagem nos faz lembrar a mensagem do Cristo, quando a última palavra, quando diz que tudo está consumado. Quer dizer, tudo está consumado. Eu moro por suspeita de telefone. Está aqui. Acredito que ele já estava morto. E temos, acho que já foi no dia seguinte, quando a polícia ali chegou, ele assim, ele, meu irmão, assim. Vejam só. Foi uma morte muito brutal. Isso não deve acontecer. Não deve acontecer. São as cordas, essas. São as cordas. E lhe tiraram roupa. Dizem que ele fugiu e entrou nesta baraquinha aqui. E ele fez algum movimento que a mesa que estava dentro desta baraca caiu, daí que saíram todos, vieram ao encontro. Nós temos alguns nomes que mencionar, um do senhor Davala. É ele que foi o primeiro que entregou o meu irmão. Eu acredito que esta corda pode ser a corda dele. E pelas fontes, nós ouvimos que ele já não está aqui no Xongweni. Ele terá dia seguinte saído da casa dele com alguns filhos para ter a natal dele. Nós queremos colaborar com a polícia, algumas informações que nós temos que não dá para, talvez assim, em direito nós falarmos. Isso vai ser algum segredo, né? Vamos colaborar com a Cernic para que nos ajude. Porque também nós queríamos saber, talvez por parte da polícia, nos dizer algo, que o assunto está sendo tratado, de fato nos falaram. Há indicação de alguns detidos? Sim, dizem pelos terceiros. A polícia ainda não nos falou. Dizem que no dia seguinte, uma mãe passava dali e disse, afinal já morreu esta aqui. Ontem só espancamos. E aí a polícia recolheu aquela senhora. E ela, por sua vez, começou a indicar algumas pessoas. Mas essa informação, para nós, ainda não é oficial, porque não sai da polícia. Obrigado, vamos... E há um dado, eu não sei o que fizeram nos olhos dele, quando nós fomos para lavar o corpo, né? Esta parte do olho não tinha. Tentamos fechar, o meu dedo entrava nesta parte aqui, entrava mesmo. Se elas se tiraram o olho, como é que fizeram isso é que já não sabemos. Obrigado. Vamos tentar, a esta altura, juntar em antena mais um familiar que, a esta altura, vai se pronunciar à volta desta situação. Saudações, o que tem a nos contar, principalmente tendo em conta que houve justiça pelas próprias mãos? Obrigado, boa noite. Eu sou Adelino Nhampole. De fato, essa informação é muito chocante aqui na nossa família, tanto na sociedade. Eu acho que não havia espaço de uma comunidade como aquela, com toda a liderança que está naquele bairro, ter que usar a justiça pelas mãos para eliminar a vida de alguém. Porque eu sei que ele pronunciou, se falou do meu nome, eu sou irmão do professor Adelino Nhampole. Então, o professor Adelino Nhampole sou eu. E aqui em Xongweni, o maior marco da minha vida eu tive foi pela docência. E mesmo assim tentaram espacar. A própria estrutura local, os chefes dos blocos, passaram de minhas mãos, são meus alunos. Eles contornaram toda essa informação, ignoraram simplesmente e espancaram ele. O que nós
sentimos aqui, estamos num momento mais triste a família, isso não nos conforta. É necessário que haja espaço de nós podermos identificar as pessoas que fizeram isso e ter que se eliminar uma vez por todas. Nós dizemos aqui, nesse momento, a própria justiça. Entendemos com todos que tem a nossa justiça local, mas esse momento triste, porque hoje aconteceu com a nossa família, amanhã poderá acontecer com outras famílias. Agora, em que momento nós estaremos nesse tipo de situação? É preciso que haja espaço nobre para nós podermos eliminar, por vezes, essas pragas. Como é que um ser humano é encontrado, é espancado, tirado da vida a paus? Isso faz lembrar no tempo que nós passamos aqui a guerra. É doloroso para nós aqui na nossa família. Estamos nesse momento sem sentido de ser naquilo que aconteceu conosco. Obrigado, os nossos sentimentos. A esta altura vamos tentar juntar em antena, neste caso a estrutura do bairro, que vai nos descrever que tipo de cenário é este, se é pela primeira vez a acontecer uma situação igual. Saudações. Diga-nos, José, não faz favor, e diga-nos este cenário. Qual é o pensamento da estrutura do bairro? Boa noite, meu nome é Hortência Antônio Lima. Me doeram muito. Essa coisa que aconteceu na família Nhampole nos doeu muito, muito. Nós estamos em vazio. Estamos a pedir a polícia nos ajudar. Estamos a pedir todo que está dentro do assunto da justiça nos ajudar. Se podemos ter solução ou podemos que não aparecer mais essa informação. Obrigado. Obrigado. A sua função aqui no bairro? Chefe do bairro, Hortência Antônio Lima. Obrigado. Portanto, este é o cenário que se vive na zona Somarchil, do bairro 1, neste caso, o distrito de Xonguene, onde a família está com um semblante triste e desolador por conta, portanto, de um suposto assassinato com recurso a paus, entre outros instrumentos, em que, segundo a própria família, portanto, esta vítima teria sido crucificado. Portanto, é no que se espelha a imagem de Jesus Cristo. Algo que, em algum momento, acaba, portanto, deixando lágrimas no canto do olho. As imagens são de Palmgoi, Emílio da Conceição. Naturalmente, voltamos à Cruz da Comunicação porque vamos tentar conversar com o Serviço Nacional de Investigação Criminal para percebermos até que ponto este processo está em pé. Saudações. Saudações, Emílio da Conceição, e muito